Eu sou José Roberto Goldin e vou apresentar para vocês uma aula sobre introdução à bioética complexa. A bioética, na perspectiva da bioética complexa, é uma reflexão que recebe três grandes características que a qualificam como uma reflexão um pouco diferenciada das demais. Primeiro, por ser uma reflexão complexa. Segundo, por obrigatoriamente ser compartilhada entre pessoas. E terceiro, por ser interdisciplinar, no sentido de envolver múltiplas perspectivas disciplinares simultaneamente. E essa reflexão da bioética complexa visa justamente verificar a adequação das ações, e por isso que ela é sempre uma reflexão em cima de situações reais, de situações que são concretas entre todos nós, e ações que vão envolver tanto a vida quanto o viver. Essa caracterização da vida e do viver que o professor Agamben trouxe é uma visão nova que realmente permite uma ressignificação dessas características. Então, desta forma, na medida em que se pensar que a bioética é esta reflexão que vai trabalhar com a adequação das ações que vão envolver a vida e o viver, é nesse sentido que nós vamos trabalhar com vocês essa construção sobre o que é bioética complexa. O pensamento reflexivo, na perspectiva apresentada por John Dewey, que foi um dos grandes filósofos da educação do início do século XX, nada mais é do que o exame e a consideração cuidadosa dos diferentes aspectos relacionados a uma experiência. Essa definição é extremamente simples, mas ela tem uma riqueza enorme, porque na medida que ele diz que esse pensamento reflexivo permite o exame e a consideração dos diferentes aspectos, ou seja, se amplia a perspectiva de visão de uma experiência, se sai daquela visão de linearidade que é tão infelizmente presente em várias situações que a gente enfrenta nas nossas profissões, no nosso dia a dia pessoal. É importante diferenciar essas noções de vivência, de experiência e de interação. O professor Bauman colocou essa perspectiva desses três enfoques de forma muito clara num livro que ele publicou, que faz uma provocação de entrada no próprio título, quando diz para que serve a sociologia. Nessa perspectiva, e de muitos outros autores, a vivência é sempre subjetiva. Ela é algo que, de dentro para fora, a gente vai expressar. É aquilo que eu vivi, que cada um de vocês vive, e que nós compartilhamos de situações que nós vivenciamos e compartilhamos com as demais pessoas. Quando a gente fala de uma experiência, ao contrário, ela é objetiva e ela vem de fora para dentro de nós. A experiência é aquilo que todos nós estamos expostos. É aquilo que todos nós temos, mas as nossas vivências são subjetivas e pessoais. E é exatamente nesse ponto que é interessante de ver que o pensamento reflexivo processa. Que ele não fica nem na experiência, nem da vivência, mas ele trabalha justamente na interação entre o subjetivo e o objetivo, entre a experiência e a vivência, e passa a integrar nessa questão da complexidade que a mesma experiência que todos nós temos permite múltiplas vivências, cada uma delas única, pessoal, totalmente singular, mas que de forma nenhuma fica invalidada por ser diferente das demais. E é fruto dessa interação é que a complexidade se nutre e que a reflexão cresce em termos de qualidade, principalmente. Quando nós pensamos na diferença entre o que, afinal, o que é um argumento e o que é uma opinião? Porque quando nós pensamos nessas duas palavras, às vezes tem pessoas que as confundem, mas elas são bastante diferentes. Uma opinião é um julgamento baseado no meu sistema de crenças e valores pessoais.
Ou seja, é aquilo que dentro de mim está lá impregnado, seja lá pelas tradições, pela cultura, seja por que motivo for, e esse meu sistema de crenças e valores pessoais é que permite eu fazer esse julgamento e gerar opiniões, e as opiniões são dadas muito rapidamente sobre toda e qualquer experiência que nós tenhamos. Ao contrário, o argumento é uma afirmação que é acompanhada de uma justificativa. O argumento necessita de reflexão para que ele possa ser justificado. O argumento é toda uma elaboração que demanda tempo, que faz com que a gente tenha que ter um período de pensamento que vai nos gerar essa qualificada opinião que a gente chama de argumento. Em alguns textos vocês podem encontrar que ocorre uma oposição entre opinião e argumento. Não é verdade. O argumento nada mais é do que uma opinião qualificada. Todos nós, imediatamente, ao termos alguma exposição, alguma experiência, emitimos uma opinião, intuitivamente, rapidamente. Agora, nem todos conseguem chegar numa argumentação, nem todos conseguem montar uma estrutura reflexiva capaz de gerar uma afirmação que se justifique para poder demonstrar, para poder demarcar um ponto de vista de uma pessoa. Isso se dá principalmente porque nós temos dois grandes sistemas cognitivos. Nós temos um sistema intuitivo e um sistema reflexivo. O sistema intuitivo é aquele sem controle, aquele que ocorre de uma forma muito simples, que associa coisas que nós já vivenciamos com a experiência atual, de uma forma muito rápida, inconsciente e prática. O sistema intuitivo com essas características é aquele que, na medida que eu tiver uma experiência, ele já me permite, de bate-pronto, emitir uma opinião. Ao contrário do sistema reflexivo, que ele já é controlado, que ele é complexo por permitir justamente aquela visão múltipla, aquela visão de quais alternativas eu posso cotejar, quais alternativas eu vou considerar. Ele é dedutivo na medida que ele pensa em argumentos teóricos para tentar entender a realidade. Para fazer isso, ele é um sistema que é mais lento, ele não vem no bate-pronto, ele vai exigir de nós um tempo de reflexão, ele vai exigir que isso seja uma questão autoconsciente. Ou seja, não é uma situação que eu emito sem pensar, mas ele exige uma consciência de cada um de nós e, além de tudo, o sistema reflexivo tem uma disciplina no sentido de ter um rigor para poder emitir, para poder pensar esse argumento que eu vou elaborar. E, novamente, a mesma questão a respeito das opiniões e dos argumentos. Esses dois sistemas convivem e devem conviver. Na vida diária de cada um de nós, nós somos muito mais intuitivos do que reflexivos. Mas quando nós estamos em algumas situações de tomada de decisão, de tentar de alguma forma melhor entender um fenômeno, uma experiência, eu vou ter que obrigatoriamente partir para um sistema reflexivo. E esse é que é talvez a maior questão que a complexidade nos traz. De que eu não estou pensando no intuitivo ou no reflexivo, mas eu estou usando os dois ao mesmo tempo. Os dois se completam. As opiniões permitem o ponto de partida para, depois de uma boa reflexão, nós finalmente chegarmos numa reflexão que pode, inclusive, ir de forma contrária àquela primeira opinião que nós mesmos elaboramos. E esse pensamento de complexidade foi extremamente bem elaborado por Edgar Morin, que montou uma série de elementos que permitem que a gente tenha um entendimento adequado do que é a complexidade. A complexidade, quando surgiu na França, principalmente na década de 1950, mudou radicalmente a perspectiva de todo o pensamento da humanidade. Todas as contribuições que vieram do século XIX, que no início do século XX permitiram
repensar coisas como a teoria, né, porque toda a física clássica foi repensada com a teoria da relatividade. Posteriormente, quando veio o princípio da incerteza de Heisenberg, novamente tudo teve que ser repensado e faltava um elemento que fosse talvez um modelo explicativo que abarcasse essas possibilidades. E isso surgiu justamente com a teoria da complexidade. E o Morin, quando trabalha com esses três elementos que permitem chegar no princípio da complexidade, permite que a gente consiga realmente fazer uma boa construção. Ou seja, quando eu penso que existe o princípio da emergência, emergência no sentido que o Hegel propôs, de que quando a gente junta algumas coisas que são separadas, elas assumem uma característica diferente do que elas tinham individualmente. É aquela situação das propriedades emergentes, dos saberes emergentes. Ao juntar os pedaços, eu tenho uma visão diferente do que eu tinha individualmente de cada parte. Quando eu penso no oposto, no princípio da imposição, aonde a parte é mais do que uma simples fração do todo, nos permite mostrar que, na medida que eu destaco um elemento desse todo, ele por si só assume uma série de características que antes, quando era considerada apenas uma parte, ele não tinha tão explícitas. Isso é fundamental para a gente conseguir entender que a complexidade ela pode partir do todo, pode partir da parte, mas ela tem uma base fundamental que é o princípio da distinção, que garante que existe uma indissociabilidade da parte do todo. Ou seja, eu não consigo pensar na parte sem entender o todo e eu não consigo entender o todo sem pensar na parte. Ou seja, essa interação efetiva entre o todo e a parte é que nos demonstra que existe efetivamente essa possibilidade de um pensamento complexo, aonde eu vou poder integrar esses elementos que aparentemente eram disjuntos. Isso realmente é difícil, isso realmente é uma questão que às vezes não é tão simples, ela não é tão autoevidente, porque toda a nossa formatação foi uma formatação muito reducionista, aonde eu abro mão do todo e me dedico a estudar apenas algum recorte, alguma fração. E justamente a teoria da complexidade surgiu como um elemento extremamente integrador para justamente voltar a ter essas duas dimensões, de pensar no todo, mas sem esquecer a parte, de pensar na parte, mas sem esquecer o todo. E essa aqui é talvez a maior riqueza que a complexidade nos trouxe. E talvez um exemplo muito interessante de pensar na teoria da complexidade, no próprio princípio da complexidade, é ver uma orquestra sinfônica tocando. Eu ouço uma música que tem que ter uma harmonia, que tem que ter uma melodia, ou seja, os músicos têm que tocar simultaneamente e ao longo do tempo a mesma música, mas cada um tocando um fragmento, cada um de forma isolada, tocando a sua parte, mas o conjunto dessas partes gera a música como um todo, gera uma sinfonia, gera um concerto, onde saímos maravilhados com aquele conjunto de sons. Mas se cada um tocasse de forma isolada, dificilmente nós teríamos uma perspectiva de quem era esse todo. Mas quando nós ouvimos o todo, nós sabemos que cada um tem uma contribuição e justamente esse que é talvez o maior valor, a maior riqueza que a teoria da complexidade nos traz. Ela permite fazer essa explicação, tipo da orquestra sinfônica, tipo do nosso corpo funcionando, tipo de imaginar o que é o planeta inteiro tendo essa complexidade entre todo e parte em todos os momentos da nossa existência. Essa situação da perspectiva do todo e da parte é que impede da gente fazer alguns comentários muito reducionistas quando as pessoas negam fenômenos globais, tipo mudanças climáticas, negam, por exemplo, o impacto de uma pandemia que nem a Covid-19, onde nós não temos nenhum lugar para nos refugiar, onde todas as partes
estão, de alguma forma, dando sentido a esse fenômeno global que é uma pandemia da magnitude da Covid-19. E isso, por definição, é um princípio complexo. Na medida que eu elimino essa perspectiva de complexidade e fico aferrado a um pensamento voltado apenas para uma das partes, eu perco essa complexidade e, com isso, a riqueza de todo um pensamento, e que dali justamente que vão poder emergir algumas das saídas possíveis para essa situação que todos nós estamos vivendo. E para isso, quando a gente pensa em complexidade, a interdisciplinaridade é fundamental. A interdisciplinaridade exige de todos nós que nós reconheçamos as diferenças entre saberes e que exige de cada um de nós também um domínio de conteúdos específicos que cada um de nós detém. Quando eu penso na unidisciplinaridade, eu vou pegar saberes específicos e eu vou poder pegar, por exemplo, uma área do direito, uma área da saúde, e eu vou pegar uma área da segurança, por exemplo, e eu vou poder chegar e pensar que cada uma dessas áreas pode se bastar, tem as suas fronteiras definidas, tem as suas fronteiras demarcadas, com saberes específicos, totalmente isolados e que se diferenciam dos demais. Se eu juntar numa equipe multidisciplinar pessoal da área jurídica, com a área da saúde, com a área da segurança, e simplesmente fizer a justaposição de saberes, eu consigo ter um diálogo aonde cada um apresenta suas peculiaridades, os outros ouvem e se estabelece uma situação de um contato entre as partes. Mas eu ainda não tenho o centro preenchido. Notem que a diferença daqui, da unidisciplinaridade para cá, é que antes as fronteiras eram demarcadas e não havia esse diálogo. Aqui a possibilidade de comunicação já se estabeleceu pela justaposição. Mas quando se pensa em interdisciplinaridade efetiva, é que nós temos a possibilidade de fazer a integração de saberes. De saber que a área jurídica com a área da saúde tem áreas complementares e que se sobrepõem. Que a área de segurança com a da saúde, que a área da segurança com a jurídica também vão ter, e que todos têm aqui no centro uma área comum, e essa área comum tem o foco na sociedade. É a partir desse foco da sociedade que nós vamos conseguir montar talvez um pensamento integrador que mantenha áreas de total diferença da área jurídica para a área da saúde, para a área da segurança, mas também reconhecer que estas áreas têm áreas incomuns e uma área que se sobrepõe efetivamente. E essa integração de saberes é que caracteriza a interdisciplinaridade claramente. Algumas pessoas defendem que possa existir um quarto modelo de processo que seria transdisciplinar, aonde eu teria saberes indiferenciados. Por quê? Eu não tenho mais uma diferença das áreas de cada conhecimento, onde tudo é de todos e dificilmente se sabe onde é que tem uma fronteira específica. A transdisciplinaridade como processo é muito difícil de ser defendida, mas é importante de entender que eu posso fazer o pensamento, conforme Valdemarina de Azevedo e Souza fez, de que eu possa entender, obviamente, a interdisciplinaridade como um processo de integração de saberes. E o que é transdisciplinar é o produto dessa interdisciplinaridade. Essa síntese complementar que emerge da interação das áreas que efetivamente se integraram. E a partir disso eu tenho, nesse miolo, um pensamento que é transdisciplinar. Trans no sentido por quê? Porque não é nem do A, nem do B, nem do C. Não é mais do mundo jurídico, não é do mundo da saúde, nem do mundo da segurança. Mas aqui no meio é que ele se integra justamente por ser
de área comum a todos e por ser então trans no sentido de ultrapassar claramente a delimitação de uma fronteira específica, mas é justamente o que permite essa integração. E o Arthur Koestler, na década de 60, já disse que ideias associadas de campos não relacionados criam uma ideia totalmente nova. E essa é a novidade que a interdisciplinaridade trouxe. A possibilidade de gerar um produto transdisciplinar que é totalmente inovador, e ele é inovador não de per si, mas ele é inovador justamente por quê? Porque ele permite esse contato, essa integração, e disso aqui é que surgem, que emergem saberes novos e peculiares. E é isso que é importante se dar conta de que muitas vezes as pessoas, quando falam em interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, confundem uma que é processo com a outra que é um produto. E isso aqui é fundamental para a gente poder entender a bioética, porque a bioética é interdisciplinar como processo, mas ela, por si só, já é transdisciplinar como um produto dessa interdisciplinaridade propriamente dita. George Agamben permitiu um resgate de um conhecimento que se perdeu no tempo e de um conhecimento muito peculiar, que o conceito vida na Grécia Antiga tinha duas palavras associadas. Tinha a palavra zoé e a palavra bios. Zoé no sentido de vida nua, de vida biológica, daquele estar vivo, daquela vida propriamente dita. Aquilo que nos caracteriza como estando vivos neste momento é zoé. São todas aquelas características de sinais vitais, tipo temperatura corporal, frequência cardíaca, frequência respiratória, condições nutricionais e assim por diante, e elas nos permitem caracterizar essa vida como tal. Quando se pensa em bios, muda radicalmente para a questão de uma vida relacional, aonde o objetivo é o bem viver. E o que caracteriza é que eu, como pessoa, estou no mundo. Um diz que eu estou vivo e o outro me insere nas relações do mundo no qual eu me relaciono. E por isso que nós temos utilizado justamente essa diferenciação da vida no sentido biológico com o viver no sentido biográfico. Ou seja, eu posso discutir essa questão estabelecendo perspectivas biológicas e biográficas de cada um de nós. E aonde eu consigo entender que a noção de ser humano se associa a zoé e que a noção de pessoa se associa a bios. E isto, na área da saúde, é extremamente importante, porque nós podemos ter, num atendimento, por exemplo, de emergência, um dever de salvar a vida daquela pessoa. Eu tenho que, de alguma forma, fazer todos os esforços ao meu alcance para que aquela vida não seja perdida. Naquele momento, eu não tenho um compromisso de vida relacional. Naquele momento, eu tenho um compromisso de vida biológica. Quando eu estou num atendimento envolvendo um paciente numa unidade de internação, num consultório médico, num ambulatório, eu integro zoé e bios. Eu sei que o dever do profissional de saúde é manter aquele paciente vivo, mas com qualidade de vida. Como é que se relaciona esse ser humano que está ali como sendo uma pessoa que tem uma biografia, que tem uma família, que tem amigos, que tem uma profissão, e como tudo isso se dá do ponto de vista relacional. Imaginem numa unidade de cuidados paliativos exclusivos, aonde um paciente já não tem mais nenhuma perspectiva biológica de cura, onde ele não tem mais nenhuma perspectiva de melhora, talvez, e aonde todos os nossos esforços vão ser no sentido de quê? De permitir, no pouco tempo de vida que ainda lhe resta, pelo menos um bem viver. Que ele consiga terminar a sua biografia, que ele continue estando no mundo até o final, mas que ele consiga fazer isso sem um sofrimento biológico associado.
E essa é uma diferença fundamental na área do direito e na área da medicina, de que a noção de pessoa não vai ser uma noção biológica. A noção de pessoa surge de um pacto social de reconhecimento. É a pessoa que tem biografia e o ser humano é que tem essas características biológicas. Essa é uma diferença fundamental que todos nós devemos sempre entender. E a vida e o viver têm uma característica muito interessante também de se pensar, de que elas não podem ser dissociadas umas das outras. Ou seja, é a vida que dá suporte ao viver e é o viver que dá sentido à vida. E esse espaço que nós poderíamos chamar de espaço do vivível, eu não posso, de forma nenhuma, abrir mão da vida em detrimento do viver, nem o viver em detrimento da vida. Mas são essas duas características que vão me permitir ter o melhor entendimento dessa situação. Uma dando sentido, que é o viver, e outra dando suporte, que é a vida. E dessa integração é que nós vamos ter a possibilidade de um melhor entendimento do que é especificamente esse espaço do vivível que todos nós habitamos, que todos nós convivemos. Muitas vezes as pessoas falam que a bioética é uma ética aplicada. A bioética, hoje em dia, já é uma perspectiva epistemológica, ela é entendida como um campo interdisciplinar. Ela não tem um método próprio, ela não tem um conhecimento próprio, e ela parte obrigatoriamente da questão dos aspectos éticos. A bioética traz para dentro dela todo o aporte que a ética da ética filosófica trouxe e que permite fazer essa avaliação da adequação da vida e do viver. E os aspectos éticos, se fossem apenas eles considerados, então a bioética seria uma ética aplicada. Mas por ser um campo interdisciplinar, ela vai incluir uma série de outros elementos. Por exemplo, a bioética inclui vários aspectos peculiares ao paciente. Sejam eles dos aspectos físicos dessa pessoa, desse ser humano, os aspectos mentais, os aspectos espirituais, familiares, educacionais, das histórias pessoais, da onde essa pessoa vive, de que valores estéticos ela realmente preza, ela valoriza. E a esses novos aspectos que se incluem, os aspectos éticos trazem para dentro da bioética essa noção de adequação. Mas a bioética distribui novamente essa reflexão na busca de verificar se essa adequação permite ser validada tanto na vida quanto no viver, nos aspectos que já levantamos antes. Por exemplo, é importante às vezes buscar entender definições espirituais que as pessoas têm em termos de rituais, em termos de rituais de passagem, principalmente, questões de início de vida e de fim de vida, que podem ser eles que dão elementos familiares de integração. São questões que vão ter reflexos de acordo com a educação que as pessoas tiveram. São histórias pessoais que estão ali presentes. Situações que, dependendo do local geográfico onde a pessoa está, se diferenciam de outros que talvez para nós sejam familiares e que naquela outra região isso não mais é desse jeito. Além disso, nós também podemos pensar em questões da sociedade, onde eu vou incluir a própria ética, porque a ética é fruto dessa interação social, todos os aspectos morais, todos os aspectos jurídicos, os aspectos sociais propriamente ditos, todas as questões políticas, culturais, ambientais, econômicas e de segurança. Então eu vou poder pensar de alguma forma como é que vão ser integrados nessa perspectiva da busca da adequação
todos esses elementos que extrapolam o paciente, que extrapolam aquela pessoa individual e que se alçam a esse conjunto de indivíduos no qual ela se insere. Vejam que é importante ter essa perspectiva, porque, por exemplo, eu posso ter uma característica de sofrimento físico extremamente importante de um paciente, que acarreta realmente um desconforto mental enorme naquela pessoa. E nessa constatação, chegar e dizer, olha, realmente aquele sofrimento insuportável e talvez desnecessário, porque a pessoa já está em final de vida, justificariam uma prática de eutanásia. Se aquele paciente mora na Holanda, na Bélgica, em Luxemburgo, por exemplo, essa característica dele estar localizado ali traz consigo que naquela sociedade, juridicamente, a eutanásia é legal. Ela pode ser um ato realizado por um profissional de saúde. E aí, então, essa questão ética se associa a legal e esse componente passa a estar presente como adequação para a vida e o viver daquela pessoa. Agora, notem que esse mesmo raciocínio, com os mesmos sofrimentos físicos e mentais, se eu desloco a questão geográfica para o Brasil, aquela mesma argumentação ética sobre adequação fica comprometida pelo aspecto jurídico da questão legal brasileira não permitir a eutanásia. Ou seja, eu não posso fazer um raciocínio meramente baseado nos aspectos éticos e desinseridos dessas outras questões, porque senão isso tudo eu corro o risco de entrar em enormes contradições que podem gerar, inclusive, muitos conflitos para todas as pessoas participantes. E um terceiro grupo de aspectos é importante de ser trazido à tona, que são aqueles que dependem do profissional, que são questões profissionais propriamente dita, de exercício profissional, de como é que essa pessoa vai, agir no ambiente assistencial, quais são as qualidades de comunicação que ela vai ser exigida, de como é que ficam essas questões científicas e tecnológicas que estão ali envolvidas. E é importante de verificar que eu não posso agregar simplesmente isso, porque eu posso dominar tecnologicamente, mas ter deficiências de comunicação. Eu posso dominar cientificamente um conhecimento, mas não ter habilitação profissional para poder executá-lo do ponto de vista assistencial. Então, essas questões são importantes e eu não tenho dúvida nenhuma de dizer para vocês que a grande maioria dos problemas que nós estamos enfrentando hoje, de problemas trazidos para as discussões de bioética, passam obrigatoriamente pela questão da comunicação. As pessoas se comunicam mal, as pessoas não entendem que as outras pessoas têm essas dificuldades de entendimento que elas vão ter de forma tão significativa. E nós utilizamos no nosso grupo um modelo para tomada de decisão que não é uma receita, que não é um algoritmo, mas ele funciona como um lembrete para pensar que na medida que eu tenho um problema, e nós não usamos a palavra dilema propositadamente, porque dilema implica em ter apenas dois caminhos. Na medida que nós incluímos a perspectiva da complexidade, nós trazemos essa situação para um plano de múltiplas alternativas, onde eu entendo os fatos e as circunstâncias, avalio as alternativas e vejo as consequências. Mas se eu fizer esse raciocínio meramente linear, sem incluir as vivências dos casos que eu já fui exposto e os referenciais teóricos que já estão disponíveis, eu vou ter uma reflexão pobre. Então, o repertório de casos, todas as vivências anteriores e todo o aporte teórico existente iluminam o entendimento do problema. Mas, se eu ficar meramente nesse plano racional que eu tenho aqui e esquecer que existem dois planos que são zonas cinza muito importantes, uma trazida pela afetividade e a outra pelos valores e crenças, eu vou poder errar de forma muito importante.
Os vínculos afetam a nossa percepção de problema. Os desejos afetam as consequências. Os interesses, as alternativas, as tradições permeiam do passado o presente de todos nós. E é esse conjunto de situações que fazem com que nós vamos tomar uma decisão. Notem que a decisão não é obrigatoriamente racional. Mesmo uma pessoa extremamente racional, quando motivada por um vínculo, quando motivada por desejo, por interesse ou tradição, pode tomar uma decisão que não obrigatoriamente seja uma decisão racional. E a ética, na perspectiva de Adolfo Sanches Vázquez, é justamente essa busca de justificativas para verificar a adequação ou não das ações humanas. Ou seja, essa justificativa que nós já tínhamos falado quando fizemos a diferenciação de argumentos e de opiniões, que retoma novamente essa questão e ganha essa magnitude e essa importância no âmbito da bioética complexa. E os referenciais teóricos que nós podemos lançar mão para verificar a adequação de uma ação que estamos envolvidos, não obrigatoriamente eu tenho que me filiar a uma única escola. Eu posso usar os referenciais teóricos como uma grande caixa de ferramentas que nos permite ter uma riqueza de abordagens que são muito importantes. Eu posso usar a escola das virtudes, a mais antiga de todas. Eu posso pensar nos princípios com a noção de dever prima facie associado, toda a ética das vontades, toda a questão dos direitos, todas as questões das consequências, da utilidade, toda a ética da responsabilidade, e culminando com o modelo da alteridade, que talvez seja o que faça a integração de todos os demais. Todos esses modelos são frutos de grandes reflexões ao longo da história da filosofia e que cada um deles pode nortear as nossas ações, melhorar o nosso entendimento e dar uma capacidade muito grande de melhor entendimento da nossa própria realidade.